porque hoje a gente recebe Paulo Calef, candidato à presidência do Grêmio. Calef, seja muito bem-vindo, tá? Quero saber como é que estão esses últimos dias, a campanha entrando na reta final, né? Boa tarde. Como é que tá, Jeremies? Tudo certo? Tudo certo. Uma satisfação, obrigado pelo convite. Quem nos acompanha na TV e também no YouTube. Tá uma pauleira, Jeremies, sinceramente. Até peço desculpas aqui antecipadas no caso de alguma eventual tosse, mas eu tô travando uma batalha homérica com a minha garganta. É muita entrevista, são muitos compromissos, mas nós vamos em frente aí pelo Grêmio, a gente vai até o final, nada pode ser maior. Eu vou contar uma informação de bastidores. O Calef, ele estava marcado para vir aqui outras 2 vezes e ele não veio por conta da garganta. E quando ele chegou aqui, eu brinquei, o que será que é mais fácil, o Calef vir ao SBT ou ele anunciar o jogador misterioso que ele está prometendo para a torcida do Grêmio? A gente já vai falar sobre esse assunto. Calef está nessa reta final de campanha. Na semana passada, nós recebemos aqui o outro candidato, o Odorico Roman, e fizemos a mesma sabatina ao longo de todo o nosso programa. E hoje a gente conversa com o Paulo Calef. A primeira fase da eleição do Grêmio, chamado primeiro turno, acontece amanhã só com os conselheiros. E quem ultrapassar a cláusula de barreira, um número X de votos entre os conselheiros, vai para a disputa do voto do associado. Essa disputa está prevista para o dia 8 de novembro, um sábado. É isso, né? Exatamente. Então tá. Bom, ao longo do programa a gente vai conversando sobre as ideias, sobre os projetos do Calef, mas agora eu já quero de imediato chamar uma pergunta. A gente separou aí um grupo de jornalistas para estar nessa sabatina aqui junto com a gente na nossa resenha. E o primeiro a fazer a pergunta é um baluarte do jornalismo esportivo, uma referência demais, o Sérgio Boas, que mandou uma pergunta para o Paulo Calef. Vamos ver qual é? Bota no ar. Um abraço, Jeremias Werneck, audiência do SBT Esportes. Muito boa tarde, candidato Paulo Calef. Eu gostaria que o senhor apresentasse o seu histórico dentro do Grêmio, quando entrou para o Conselho Deliberativo, é associado desde quando, porque o senhor vai disputar o cargo mais importante do clube. E por que o associado deve votar em Paulo Calef? Muito obrigado. Obrigado pela tua pergunta, Sérgio. Forte abraço. Eu sou sócio do Grêmio desde os 6 anos, quando nós tivemos aquele fatídico episódio em 2004, eu acabei descendo das cadeiras do Olímpico, indo ali para a social, mais vinculado também à parte da geral, e isso gerou uma nova associação. Importante explicar, né, Jeremias? Porque senão já vem alguém e diz, não é sócio desde os 6 anos, a matrícula dele. Mudou. Porque mudou a matrícula quando eu desci de categoria. Então é sempre importante a gente deixar tudo esclarecido aí, porque adoram, né? Torcedor, Sérgio, pode ter certeza de que o pré-requisito para ser presidente do Grêmio é saber que nada é maior que o interesse do clube. Que nós precisamos de energia, de vitalidade, de alguém que queira muito estar no cargo, e nós representamos um projeto construído a muitas mãos ao longo de 2 anos, com profissionais, com o nosso conselho de administração já formado, pessoas que têm convívio, que têm sinergia. Eu costumo dizer que no dia 1 de gestão nós não vamos pensar o Grêmio, nós vamos executar tudo aquilo que estamos estudando ao longo desses 2 anos, e isso é um grande diferencial. Da minha parte exclusiva, o torcedor pode ter certeza que vai ter um torcedor como ele na presidência do clube, que vai desempenhar tudo que puder para devolver o protagonismo que o Grêmio merece. Quem está com a gente na resenha já pode pegar o celular e mandar mensagem. Tem pergunta para o Calef, candidato à presidência do Grêmio? Então manda a tua pergunta que a gente vai colocar aqui na tela, ele pode te responder. Manda aí qual é a tua dúvida, qual é o teu pedido, aquilo que tu quer falar para o candidato à presidência do Grêmio que disputa essa eleição. A primeira fase é amanhã e, se avançando, a decisão de quem vai ser o presidente do Grêmio pelos próximos 3 anos é no dia 8 de novembro. Calef, desde que tu retomou a candidatura, o ponto principal da candidatura do Calef, que todo mundo fala, é a promessa da contratação de um grande jogador. E nas palavras do Calef, esse jogador, inclusive, ele é maior do que o Luis Soares,
foi contratado em 23, o Calef estava na diretoria naquele momento. Calef, chegou o momento na tela do SBT, na câmera do SBT, pode anunciar quem é o jogador, o reforço surpresa do Grêmio, Calef? Não vai levar o furo de reportagem. Não? Não vai, Jeremias. Mas por quê? Está trabalhando bastante. Eu sei que isso gera ansiedade no torcedor. Quero dizer para o torcedor que a mesma pessoa que estava conduzindo as negociações do Luiz Soares é o mesmo que agora está na linha de frente dessa situação, com um staff profissional de alto gabarito, mas são pessoas que primam todas elas pela seriedade. Então, tudo vai ser feito passo a passo. Quando nós tivermos a sinalização do staff desse atleta, que é possível divulgar o nome, nós faremos isso. Obviamente que é do nosso interesse, Jeremias, fazer isso quanto antes. Quanto antes, não tem nenhuma dúvida dessa situação. Mas eu não vou fazer isso de forma abrupta e, novamente, aqui, entendendo toda a ansiedade, a apreensão que gera, mas sim, reafirma, é um jogador que tem uma trajetória de carreira maior que a do Luiz Soares e que o gremista vai ficar muito orgulhoso. Nós estamos vendo aí cenas da apresentação do Luiz na Arena no dia 4 de janeiro de 2023. Se não me falha a memória, nós tínhamos em torno de 33, 34 mil pessoas na Arena. Dessa vez nós vamos lotar a Arena para a apresentação desse atleta. Ô Calef, deixa eu continuar um pouquinho mais em cima desse assunto, porque esse assunto chama muito a atenção do torcedor, afinal de contas, o Soares chegou e causou todo o clamor que causou, e o fato de tu dizer que tem uma negociação e não falar o nome gera duas reações, e tu, melhor do que ninguém, sabe quais são elas. A curiosidade, né, e a crítica. Por que que ele não fala abertamente o nome? Explica para quem está em casa com a gente, de forma bem didática, bem clara, em que pé está essa negociação e por que essa estratégia de dizer temos a negociação, mas não dizer o nome do jogador. A questão, Jeremias, que nós estamos enfrentando nesse momento já é de ordem financeira, construção do projeto de proposta, que aí nós temos a participação de um patrocinador, e aí tu tens que ponderar todas as questões para o staff do jogador de uso de imagem. A operação, ela é muito similar à do Luiz Soares, a condução dela. Só que qual é a grande diferença? Que isso é que o torcedor tem que ter claro. No momento que nós estávamos na tratativa e a concluímos, éramos gestão do clube. Ou seja, tu tem o poder da caneta. Tem muitas questões ali que o staff não quer que fique ou possa ter receio, o que já está superado, eu posso garantir que fosse algo eleitoreiro, ou seja, querem usar o nosso nome aqui para isso. Mas depois já de 6, 7 reuniões, isso fica superado. Mas a questão principal é que o atleta está vinculado a um clube. E a nossa intenção é apresentá-lo ao torcedor do Grêmio em janeiro, e não no meio do ano. E essa é a dificuldade que nós estamos buscando tapar essas arestas, Jeremias, para que não haja problema algum com o clube. Essa é a nossa intenção. E é por isso que a gente tem muito zelo com o nome do jogador. E é isso que nós não queremos frustrar a negociação. Entendeu? Entendi. Bom, então o Calef está dizendo que se ele anunciasse o nome, poderia ser eleitoreiro porque ele não está na presidência. Mas eu te pergunto, dizer que tem uma negociação com um grande jogador não é eleitoreiro? Não, porque é verdade. E eu já fiz isso. Participei desse processo. O problema é quem nunca participou vir e trazer a inovação. E também eu fico bastante tranquilo, Jeremias, porque eu acompanho as eleições do Grêmio há muitos anos. Desde torcedor, bem pequeno. E eu te asseguro que jamais um projeto ter sido apresentado do modo como nós estamos fazendo, eu te asseguro que isso jamais foi feito. Jamais foi feito. Porque teve já a participação de profissionais que vão atuar na gestão, em todas as ideias, e dos integrantes do Conselho de Administração. Nós não caímos de paraquedas numa eleição há 15 dias atrás. Nós estamos trabalhando muito, com muita seriedade. O torcedor conhece meu perfil e eu não vou ficar brincando com o torcedor. Isso aqui, ó, ninguém é maior que isso aqui. Ninguém. E nós temos muita responsabilidade com o Grêmio.
Vai mandando a tua mensagem, o diretor me confirma quando a gente já pode colocar a primeira no ar, que tem muitas mensagens chegando e uma delas tem a ver justamente com esse assunto. O Calef fica à vontade para tomar um golinho d'água aqui, né? Vamos lá. Já tá na ponta da agulha aí, diretor? Já a gente coloca a tua mensagem no ar, tá? O Calef, a gente tá falando do jogador aqui e tal. O Calef já foi a vários outros programas. E aí, eu usei inclusive uma expressão nos espaços que eu ocupo que virou quase que uma gincana, para tentar descobrir qual é a nacionalidade, qual é a idade, onde é que ele tá e tal. Então o Calef já disse que ele tá num clube, né? Que é maior que o Soares, né? Que tá esperando o aval do staff. Esse jogador, ele não é sul-americano, ou ele é sul-americano? Não vais levar o furo de reportagem novamente, Jeremias. Não vai. E aproveita a minha voz, porque ela está começando a ir embora. Não, Jeremias, nenhuma chance. Eu respeito muito aí a tua tentativa, respeito a nossa audiência, a nossa casca de banana em constrangimento. Eu não tenho perfil para cair nisso aí, não. Não, nenhum constrangimento, cara. É que, na verdade, assim, a campanha se baseia em outros projetos, mas o principal é esse, né? Não é, Jeremias. Aí tu me permite discordar de ti. Qual foi o primeiro que tu colocou no Instagram? Não é questão disso. O principal projeto que nós temos, e o nosso plano de gestão foi divulgado ontem, está na bio do meu Instagram, até que eu registro aqui, paulo@spcalef. Todas as nossas ideias, todas as colocações, todas as premissas desse projeto. A nossa principal meta é autossustentabilidade do clube, geração de novas receitas, protagonismo esportivo. Esse ponto é muito importante ainda sobre a vinda de um jogador de uma grande estrela mundial. Como que o Grêmio, que hoje tem dificuldade para pagar salário em dia, vai contratar um jogador do mesmo nível do Soares ou maior que o Soares, Calef? Do mesmo modo como fez em 2023, Jeremias, com patrocínio. Com patrocínio, que nós estamos atraindo esse jogador, está nos permitindo atrair um novo patrocinador para a camisa do Grêmio, que não quer dizer substituição do patrocínio hoje existente, para ficar bastante claro. Mas é um novo patrocínio que vem a encorpar a nossa camisa e que possivelmente deva ser anunciado de modo simultâneo com o atleta no clube. Tá bem. Vamos conferir mensagens do povo? Cadê? O que eles perguntaram para o Calef? Cadê? Calef, se por acaso o senhor não ganhar as eleições, existe a possibilidade de você passar essa negociação para a gestão que vencer o pleito? É o Gustavo Bueno, aqui de Porto Alegre. Abraço, Gustavo. Obrigado pelo teu questionamento. Essa pergunta ela tem sido feita reiteradamente, mas no futebol, Gustavo, tu tens que compreender que quando um atleta, um staff de empresários, eles têm vinculação com alguém, isso passa a ser uma premissa fundamental. Se nós, eventualmente, perdermos o pleito, que eu não acredito que vai acontecer, porque eu tenho muita confiança no nosso projeto e nas pessoas envolvidas, eu não vou estar presente na gestão. E aí tem uma ruptura de quem tratou, de quem explicou a cidade, de quem falou de escola para filhos, de situações de moradia, de opções de bairro, que mostrou como é que é a funcionalidade da nossa cultura, do projeto de clube, explicou o clube. Tu traz segurança para o atleta e para o seu staff. Se eu estivesse presente numa gestão, ainda que em outro cargo, bom, isso seria viável, porque eles teriam ali o elo de relacionamento deles presente. Tu não faz no futebol uma transmissão de confiança, até porque confiança nós não impomos, a gente conquista ela. Bom, tem duas informações então nessa resposta. Primeiro, o jogador misterioso só vem com o Calef. Segundo, esse jogador tem filhos. O Calef, inclusive, já indicou escola para ele em Porto Alegre. Tem mais uma? Maria Eduarda, de São Lourenço. Jeremias, minha pergunta para o Calef é o que ele planeja para a Arena? De que forma ele pensa em utilizar a Arena fora os dias de jogos? Obrigado, Maria, pelo teu questionamento. Um abraço para ti. A Arena agora ela gera um grande potencial de renda, geração de novos recursos para o clube, com a possibilidade de nós negociarmos o nome do estádio, name rights, como
popularmente nós falamos, nós vamos realizar uma nova loja Grêmio Mania no setor leste, para dar mais vazão ao estádio, no torcedor buscar adquirir os seus produtos, Jeremias, para exercer a sua paixão e também auxiliar o Grêmio. Mas mais do que isso, vamos ter postos avançados na esplanada e também no andar inferior da arena. Ou seja, terminar com qualquer possibilidade de frustração do torcedor, de uma criança, de comprar uma lembrança, comprar uma camisa do clube. Vamos ampliar os espaços gastronômicos do estádio e aqui para o torcedor do interior e de outros estados, uma situação que está resolvida. Muito se falou porque o então candidato Alberto Guerra fez essa promessa, mas conosco está consolidado. Eu já apresentei até nas minhas redes imagens do projeto, Jeremias, de churrasqueiras de alvenaria, em torno de 50, 60 mini quiosques, vamos chamar assim, para que esses torcedores do interior venham com banheiros estruturais, com cobertura, estacionamento para ônibus, pavimentação e, especialmente, uma área exclusiva. O torcedor de Porto Alegre não vai acessar. Aquele espaço é destinado para quem viaja horas e horas, seja do Paraná, algumas vezes até mais longe, todo o interior do Rio Grande do Sul, para vir apoiar o Grêmio aqui em Porto Alegre. Boa. A gente continua a nossa sabatina agora chamando mais uma pergunta de mais um jornalista. Rafael Serra mandou uma pergunta. Vamos ver qual é a pergunta para o Paulo Calef. Salve, Jeremias, um abraço para ti, um abraço também para o Paulo Calef, sorte e sucesso no pleito. A minha pergunta, Calef, é sobre gestão do clube. Como fazer para que o clube tenha um planejamento estratégico e uma gestão do clube que tenha sucesso e como fazer para que esse planejamento e gestão não se perca em divergências políticas? Porque eu vou lembrar, né, da campanha de 16-17, ao que tudo indicava, parecia que estava tudo bem e logo ali na frente, 2021, a gente acabou caindo para a Série B. Então, como fazer para que os problemas políticos não acabem prejudicando a política de gestão do clube? Um abraço. Um abraço, Rafael. Obrigado pela pergunta. Quando tu fala de profissionalismo, tem que ter uma prerrogativa que é a seguinte. Nós, integrantes do Conselho de Administração, vamos sentar com os executivos do clube e estabelecer o nosso projeto e o cronograma de implementação. A partir disso, é com os profissionais. E nós, no Conselho de Administração, vamos estar ali para cobrar as metas e resultados disso. Quando a política prevalece sobre a técnica e o profissional, tu começas a te direcionar para um mau caminho. E isso vai atender a todas as esferas do clube, inclusive com um orçamento definido para o departamento de futebol. Ou seja, o Grêmio vai ter um segmento bem claro daquilo que ele tem que fazer. O nosso compromisso é com um time protagonista, um time que dê orgulho para o nosso torcedor. E isso vai ser feito. Eu não vou prometer títulos aqui, mas eu prometo ao torcedor do Grêmio que ele vai ter orgulho de ir na arena torcer para o nosso time. Tem mensagens aí já, diretor? Então coloca aqui na tela mais uma mensagem do pessoal de casa para o Calef. Jeremias, eu queria saber do Calef quais as posições que ele entende que o Grêmio precisa reforçar. Nem estou falando do jogador misterioso, mas na visão dele, quais posições precisam de reforço imediato? É o João Gabriel de Canoas. Obrigado, João, pela tua pergunta. João, quem já passou efetivamente pelo departamento de futebol e só não marcava presença lá, sabe como é importante tu gerir o grupo de jogadores. Eu sou um candidato à presidência do Grêmio e eu tenho que ter responsabilidade com os ativos do clube. Se eu ficar aqui direcionando as posições que nós acreditamos que o Grêmio possa ter que se reforçar de maneira clara, eu desvalorizo quem está no clube, que pode servir daqui a pouco de moeda de troca, e também aumento o preço da nossa busca posterior. A gente tem que ter muito cuidado para que o nosso planejamento seja feito de maneira silenciosa e não buscando aqui gerar até mesmo um ar de trairagem dentro do vestiário,
porque quando os jogadores perdem a confiança nos dirigentes, esquece, Jeremias. Não busca isso nunca mais. E como eu já estive lá dentro e de maneira muito aprofundada, o meu relacionamento, tanto com o grupo de jogadores quanto o staff do CT, são 70 pessoas aproximadamente que convivem todos os dias. Nós temos que ter bastante cautela para nos posicionarmos publicamente sobre atletas, comissão técnica e todo o processo feito dentro do clube. Mais uma mensagem que chegou aqui pra gente, ó, do José Teixeira Freitas. Boa tarde. Se o jogador é melhor que o Soares, no mínimo ele tem que ter sido o melhor do mundo ou campeão do mundo. Dá mais uma dica aí, Calef. Não sou eu que tô pedindo, é o Zé. Abraço, José. Eu não vou dar uma dica, mas eu vou falar de uma ação que vai ser feita, tá? Je parle français? Nossa. Tô brincando. Fica é que à vontade. tu começou a frase que me lembrou mesmo. Eu vou dar uma dica. Je parle français? Ai, meu Deus. Mas assim, gente, o primeiro torcedor que acertou, que me mandou uma mensagem direta no story, no meu Instagram, ele tá printado já pela nossa equipe. Ele vai ser convidado a participar da apresentação do jogador, porque ele foi o primeiro a vir e dizer: Calef, se for tal jogador, esse é masterclass. Essa foi a expressão que ele utilizou. Tu tá printado aí, cara, tu não sabe, mas tu vai estar na apresentação dele, se Deus quiser, na arena. Bom, então agora se tu mandou mensagem pro Calef, manda mensagem para mim. Me conta qual é o teu palpite. Vamos para mais uma pergunta na Sabatina. A pergunta agora é do Cristiano Oliveira. Coloca no ar. Pessoal, saudações a toda a audiência do SBT Esportes, em especial ao candidato Paulo Calef. Aqui eu pergunto, Calef, qual a sua opinião sobre a manutenção ou não de Mano Menezes e Filipão para o ano que vem? Obrigado. Abraço, Cristiano. Obrigado pela pergunta. Cristiano, na mesma linha que eu venho respondendo, Jeremias, em todas as minhas entrevistas, eu não vou fazer uso da imagem do Mano e do Filipão. O Filipão, por ele ter um cargo que contempla situações administrativas, eu deixei claro o convite caso ele queira permanecer. Mas agora eu não vou interferir no trabalho realizado pelo Filipão na atual gestão. Me parece isso um desrespeito com todas as partes. E quando o trabalho estiver evoluído, ou pelo menos se houver a sinalização da gestão e do próprio Filipão após a vitória no pleito eleitoral, sem problema nós podemos avançar nessa conversa. Em relação ao Mano Menezes, do mesmo modo, e aí sim uma conversa posterior, porque eu não posso interferir no trabalho, eu preciso ouvir o planejamento do Mano, da sua carreira, e também ponderar uma série de situações para ele. Mas uma coisa que eu prezo muito, Jeremias, é o contato olho no olho. É a pessoa primeiro saber por mim e não ficar sabendo de situações pela imprensa. A gente tem que ter muito respeito com quem tem trajetória, tem história no clube, quem já contribuiu muito com as três cores. Vamos chamar já a pergunta de Eduardo Dornelles para o Paulo Calef. Coloca no ar. Calef, o Grêmio é uma força esportiva, mas também cultural, institucional e social. Como é que você planeja e pretende tornar essa marca ainda mais forte no âmbito nacional e, quem sabe, até global? Quais são os passos que você pretende aplicar dentro do clube para tornar a marca ainda maior e ainda mais forte? Obrigado, Eduardo. Eu te mando um abraço, vou buscar ser mais célere aqui, porque o nosso tempo está se esgotando. Nós temos duas ações, Eduardo, que vão contribuir muito para elas. A primeira é a Grêmio Studio, que vai ser um hub de produção de conteúdo inédito no futebol brasileiro, que vai atrair os olhares do mundo, certamente, para o que nós vamos fazer. Vai ser uma mescla de Cazé TV em termos de transmissão, mas também de uma Netflix em produção de séries exclusivas para o nosso torcedor, que vai contar com a participação da IEP Filmes, que, para quem não sabe,
é a produtora que fez os vídeos da camisa do Grêmio de lançamento, a branca e a tricolor, no ano passado. Mazzaropi fazendo a ligação no tempo, Kahneman tomando chimarrão. Outra situação que ela vem diretamente ao encontro do teu questionamento, Eduardo, é uma parceria que nós estamos firmando com um grande clube europeu. E estão me cobrando também, Jeremias, um apontamento mais claro. Eu vou dizer para vocês, é uma cor que não combina muito conosco, mas é um clube gigantesco, na linha de que preferência para adquirir atletas não significa exclusividade. É isso que tem que ficar bastante claro. Tem 30 segundos para agradecer a tua presença, desejar melhoras para a Garganta, sucesso no pleito, e amanhã a gente está de volta, tá? Amanhã a gente está de volta com o SBT Esportes. Um grande abraço a todos, amanhã a gente continua a nossa resenha, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.